Divertido, criativo, inovativo. Está no ar o podcast A Patricinha e a Roqueira, com Lu Bom Tempo e Kelly Janari. Novos episódios aos sábados. Se inscreva e venha se divertir com a gente. Olá! Se você tava dormindo agora, você tá acordando. É o Red Bull, será? Capaz. Red Bull patrocina nós. Patrocina a gente tá nós. precisando, a gente Por tá favor. cansado. A gente tá cansado de quê? De ficar pedindo like pra você que entra aqui nesse podcast, assiste ele inteirinho e não tem coragem de dar um joinha. Dá um joinha pra gente, ajuda nós aqui a fazer esse negócio, porque a gente precisa pagar as contas, entendeu? E o seu joinha está diretamente ligado. Contamos com você. Bem-vindos a mais um episódio da Patricinha Roqueira. Oi, amiga, de novo. Olá, Lu. Hoje a gente tá no batidão, é um atrás do outro aqui, menino. E agora a gente vai receber uma pessoa sensacional. Uma fofa, que caiu assim de paraquedas na minha vida. E agora eu já taquei de paraquedas na vida da Kelly também. Ela é gente boa, né? Ué. A gente tava conversando aqui nos bastidores, muita coisa já tava rolando. Marina Almeida, bem-vinda, Marina! Obrigada. A Marina... Muito bom estar aqui, tava morrendo de saudade. Ah, você é uma fofa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite pra gente ficar falando aqui de coisas aleatórias. Aleatórias é o meu assunto favorito. Meu assunto favorito. Coisas aleatórias. Coisas aleatórias. Marina, inclusive, que é médica ginecologista, obstetrícia, obstetra. Sim, você é obstetra sempre. É, que acabou de chegar de uma cirurgia, é isso? Foi, Que tá. papel é esse que você falou, a última da sua vida, Mar? Não, minha última cesariana eletiva, né? Eletiva? É, quando você agenda, quando você acompanha a paciente, todo o pré-natal e tudo, essa foi a última, né? Eu fiz especialização em vídeo cirurgia e abandonei essa parte, pelo menos no serviço particular. Agora, pra fazer parto e cesariana só no SUS. Mas por que no particular você abandonou? Não é onde dá mais dinheiro? Dá dinheiro mesmo, mas nem tudo é sobre dinheiro, né, Lu? Então, É uma interferência, a gente tá num momento muito ruim no Brasil, né? A gente tá com interferência de profissionais não médicos muito intensa. E essa interferência ultrapassou as barreiras da multidisciplinaridade, onde cada um cuida da sua parte, as interferências na parte médica estão extremamente exacerbadas, e aí por conta disso eu, Marina, né, decidi não mais trabalhar com paciente gestante no particular. Só no público agora. Só no público. Você acha que é como se fosse uma concorrência até de informação? Então, assim, por exemplo, eu vejo muitas pessoas desacreditando em profissionais e procurando referências muito mais alternativas, como eles chamam, assim. A gente teve uma democratização gigante e abrupta da informação, né? De repente a informação não é mais do que a da pessoa que estuda. A informação tá aí, tá no Google, tá em todos os lugares para todo mundo. Então, Bem dispersa, né? muita gente não soube lidar com isso, né? E muita gente soube lidar em excesso. O que eu quero dizer? Muita gente aproveitou isso e falou, ó, Luciana, você não precisa pensar. Deixa que eu dei um pacotinho de pensamento aqui que eu dou pra você. Por apenas, por né? apenas módicos X reais, né? E aí isso se criou uma indústria em torno do parto, né? Isso é muito triste, porque é uma coisa maravilhosa, você não consegue vir a esse mundo, independente da sua religião, da sua crença, é uma constatação e é uma unanimidade que você não vem ao mundo se não for por ventre de uma mulher, né? Então, isso era para ser uma coisa muito especial, isso era para ser uma coisa muito sagrada, até eu diria, mas não, isso virou um grande comércio. E eu sempre escuto falar sobre a violência obstétrica, né? E isso é uma das bandeiras que também alimenta essa, vamos chamar assim, esse outro setor paralelo. De onde vem essa história? Essa história vem de uma realidade, né? A violência obstétrica, ela é uma realidade. A gente, de 60, 70 anos pra cá, a gente institucionalizou todo o parto. Então, os partos que eram feitos em casa, né, que eram feitos nas vilas, foram todos pro hospital. Então, isso deu muito poder à equipe, não só médica, como de enfermagem. A equipe hospitalar ficou com muito poder, com uma demanda muito grande. Isso começou a gerar ações que são desrespeitosas com o nascimento e gerou muitos traumas. A violência obstétrica, ela é uma realidade, ela existe, né? E aí existiu um movimento de combate a isso, né, que é extremamente válido, né, que puxou o profissional médico, de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, todo mundo, para uma atenção mais humanizada. E condutas que, quando eu me formei, em 1990, eram normais.
né? Que nem se questionava. Nem se questionava, por Mas exemplo. não é assim mesmo, né? Quando eu fiz residência, a mulher, ela entrava em trabalho de parto em fase ativa, que é quando ela tá ali quase parindo, você ia lá, anestesiava e cortava o períneo dela, né? Hoje isso é bizarro. Como que você vai fazer que vai cortar o períneo dela? Ninguém corta, a episiotomia não existe mais. Hoje, se você tiver uma situação que necessite, por conta de um fórceps ou uma distócia, são situações totalmente de exceção, você pergunta para a mulher se ela pode, olha, posso cortar para facilitar aqui? Se ela disser não, ela está assumindo aquele risco. Você não pode fazer esse procedimento sem autorização dela. Tudo isso, esse movimento foi responsável por isso, é muito válido. Só que um grupo determinado de pessoas se aproveitou disso para transformar o mercado da humanização, né, e do combate à violência obstétrica num mercado. Olha, você me contrata e eu vou te defender desse monstro que é o obstetra. Esse monstro? Sim. Se você quiser, você pode, tem inúmeras referências, né? Você pode entrar. Tem doula que diz assim: você quer um parto com respeito? Então me contrate. Ou seja, se você não tiver aquela profissional, independente de quem for seu obstetra, você vai ser violentado, né? A gente tem um filme também que chama O Renascimento do Parto, que fomentou muito isso. Foi um filme produzido aqui em Brasília, né, pelo Eduardo Chauvet, que foi uma grande campanha de ataque aos obstetras, né, e de incentivo, uma coisa que era para ser incentivo ao parto normal, respeitoso, incentivo à humanização, foi um grande ataque à obstetrícia e toda a sistemática, né? Então, tudo isso fez com que eu, Marina, não posso falar por ninguém, eu, Marina, desanimasse muito com esse mercado, né? E esses profissionais, por eles não terem, como é que eu vou falar isso? Por eles não terem títulos que são difíceis de ser conseguidos. Porque o médico estuda 6 anos com mais 3 de residência. Uma enfermeira estuda 5 com mais 2 de Fora residência. que tem um conselho por trás fiscalizando. Conselho, toda a fiscalização, toda coisa que a gente tem e tudo. Então, você tem uma grande responsabilidade que se você perder aquilo ali, você vai ter um prejuízo muito grande. Entendeu? Um médico, você falar que o médico perdeu um CRM, eu tenho vários colegas que, assim, tem várias histórias que suicidaram, porque não tem o que fazer sem o CRM. Então a gente não quer de jeito nenhum passar nem perto disso. Agora, quando você tem uma formação de 3 meses, que hoje é a formação da doula, graças a Deus é a formação de 3 meses, porque era uma formação de 4 horas. Já chegou a ser uma formação de 4 horas. Aí tem a Associação Brasiliense de Doulas. O que é doula, Marina? A doula é uma acompanhante que conhece... não, sem denegrir, né? Ela é uma acompanhante. Mas é porque eu tô brincando com isso, mas juro pra você, quando eu tive meu filho, eu sonhava por uma doula, entendeu? Era, porque, cara, eu precisava de alguém. É muito bom. Sabe? A doula é uma acompanhante que conhece as fases do parto. Não adianta nada. Aqui, a Kelly vai ter um neném e a Lu vai ficar lá do lado delas. Eu falo, meu Deus do céu, tá doendo demais. A Lu, gente, tá doendo demais, o que eu faço? Não adianta. A doula vai saber. A doula sabe que você tá numa fase ativa, que você tá numa fase... Só que a doula não toca, a doula não escuta neném, entendeu? A doula não toma conduta, a doula não passa medicação, a doula não faz parto, inclusive. Né? E fazer parto já também é uma expressão em desuso, né? A doula não assiste o parto, quem faz o parto é a mulher, é ela que faz. Né? Então, aí entra a enfermeira obstetra. A enfermeira obstetra já faz mais coisas. Ela escuta o bebê, ela toca, ela pode inclusive assistir o parto. Ela já tem um pouco mais de autonomia, porque ela tem estudo para isso. Né? E aí, de repente, você tem uma fisioterapeuta que fez o curso de doula e aí ela já está querendo entrar e dar conduta no meio do parto. Não, eu quero analgesia. Já tive doula que falou, eu quero analgesia. Eu falei, não, você não tem que querer nada. Quem tem que querer é a paciente. E nós não estamos ainda na faixa de analgesia. E ó, essa paciente não tem indicação, tal, é assim. Teve uma paciente que eu assisti no particular aqui de Brasília, ela falou assim, eu quero cesárea. Ela falou, quer nada. A doula falou? A doula falou. Você não tem que querer. Eu falei, não, pera. Calma. Vamos estimular ela ao parto normal, mas quer nada. Não. Então, assim, virou uma coisa muito descontrolada, muito... poder para uma pessoa que talvez, né? Pois é. Então, assim, a Associação Brasiliense de Doulas, ela é presidida pela Marilda, que é a melhor doula do mundo. Ela é incrível.
Ela é incrível. Se um pode dia fosse teu parto, quando o microfone. eu queria Isso, muito a Marilda junto comigo, porque ela é incrível. E a luta dela é justamente isso. Ela que transformou o curso de doula de 4 horas para 3 meses. Né? Porque ela falou, Maria, a gente precisa de uma educação mínima, um aporte de horas mínimo para dar uma responsabilidade para essas mulheres. A gente não quer militantes sendo doula, a gente quer pessoas que querem trabalhar com mulheres. Né? Muitas das pacientes que viram doulas são pacientes que foram, ou acham que foram, não vou entrar nesse mérito, vítimas de violência obstétrica. E aí elas começam a entrar para lutar contra o sistema do obstetra opressor. É mais uma justiça social também, Sim, né? Obstetra, Porque, por exemplo, eu falei dessa maneira, mas foi uma doula que me ajudou muito. Na minha amamentação, eu tive a pegada estava muito diferente. Então tinha hora que eu olhava assim e falava, vê se meu bico não saiu na boca da Sofia aí. Que arrancou, tava sangrando muito. E foi o pessoal foi uma doula no banco de leite da UNB, o HMIB tem uma equipe de doulas. Ótimo. E elas ajudam. Então, por exemplo, o público lá são mulheres, então muitas têm próteses, que têm essa dificuldade, e elas ensinam exatamente você a amamentar, que parece que é uma coisa que é óbvia, como assim? É só botar a criança no peito e sair? Nem você nasce sabendo, nem a criança nasce sabendo. Então, são duas pessoas que não se conheciam e vão ter que aprender um e movimento elas me ajudaram complexo, muito. Né? Não, são maravilhosos. Os bancos de leite de Brasília, hoje, dos hospitais públicos, não conseguem ser superados por nenhum serviço particular. Isso é fantástico. Que legal, hein? É fantástico, tá? Os bancos de leite hoje daqui de Brasília são vários. Nós temos no HRT, no HRAN, no HMIB, no HUB. E se eu tô esquecendo mais algum aqui, me perdoe, acho que em Ceilândia também tem. São bancos de leite, assim, incríveis. E não é incomum a gente falar para o paciente, olha, o pessoal aqui do grupo, do Hospital X, Chiquérrimo das Estrelas, não tá dando conta. Vai lá no HRAN. Aí o paciente fala, não, você não vai se arrepender. São os melhores bancos de leite. Sim. E lá são pessoas que são, assim, incríveis. E acalmam a gente, sabe? Coloca a gente mais centrado. A gente não tem... ela me incentivou também a dar complemento, porque eu tava me negando. Sem essa ditadura, né? Sem essa ditadura de você precisa amamentar de qualquer jeito. Eu brinco com os pacientes, ela falou, mas doutora, eu tô morrendo, eu tenho que amamentar? Eu falei, ué, se você morar em Uganda e não tiver dinheiro pra comprar leite, realmente você precisa amamentar. Senão... acho que você pode comprar o suplemento e não há nenhum problema nisso. Sem a ditadura, né? então, né? Existe mulheres que por 1000 motivos não querem amamentar ou não podem. O bico cai, o bico racha, cai. Você vai ficar incentivando a mulher dessa. Ela fala assim, não, eu quero, eu tô toda sangrando aqui, mas eu quero. A gente vai ajudar. Agora você vai ficar obrigando, vai ficar ameaçando, dizendo que a criança dela vai ter mais doença, que a criança dela vai ser menos inteligente. Gente, isso não se faz. Né? É um terrorismo. É um terrorismo. E aí isso se estende à indústria do parto normal. Você não foi mãe, você não pariu, você teve cesárea. Gente, tem essa da paciência, né? Tem que comer a placenta também, né? Pra ser mãe de raiz, assim, comer a placenta. É porque eu tô rindo disso, porque a gente teve foi uma evolução, assim, porque, por exemplo, falaram-se muito do parto em casa, da Gisele Bündchen, né? Mas, cara, tinha um UTI móvel na frente da casa dela. Tinha um helicóptero. Então, se qualquer coisa desse errado, tava ali. É legal. E a gente tem uma ideia de que o parto é uma coisa tranquila. Não, eu acho que é uma coisa geralmente Mas aquele 1% que pode dar ruim... Dá ruim muito. E aí, como é que faz? Né? Assim que a medicina trabalha, o que o médico faz, isso em qualquer área, qualquer pessoa pode fazer. Por que o médico estuda tanto? Para exceção. Né? A gente estuda para síndrome rara, para complicação rara, né? Para aprender a fazer cirurgia, você tem que fazer não sei quantos anos de faculdade, não sei quantos anos de especialização, mais subespecialização em cirurgia. Por quê? Por que você estudou 10 anos para poder fazer uma lacradora por vídeo? Porque se der problema, eu tenho que saber o que fazer. Sim, entendeu? E principalmente essa ideia, todo conhecimento, ele não te dá certeza, ele te reduz incertezas. Exatamente. Né? E aí a gente vê, de repente, essas pessoas que nem têm experiência direito, entendeu? Não sabem. Porque o parto, ele é um mecanismo muito fisiológico. Então, na maioria, você não precisa fazer absolutamente nada. Você tá lá, você assiste, que eles chamam agora de hands-off, você não encosta nem a mão. Uai. E aí, tudo bem, é uma técnica respeitada, se não há nenhuma complicação, você pode fazer um parto hands-off, a própria mãe pega o menino e tal. Tudo bem. É uma filosofia, já tá conjurado, isso não tem problema nenhum. Mas
Se você tem uma distócia de ombro, se você tem... Por exemplo, existe uma complicação chamada prolapso de cordão. O cordão desce antes da criança. Você tem 5 minutos para tirar essa criança por cima, por cesárea, senão ela vai morrer. 5 minutos por cesárea? É. Tá? Se o cordão descer antes da criança, a cabeça da criança vai empurrar aquilo ali, aquele fluxo do cordão vai parar. E aquela criança vai morrer, porque a criança lá dentro ela não respira. O fluxo dela sanguíneo e a troca de oxigênio é toda pelo cordão. Se aquilo ali parou. Ou a criança vem pra fora e respira, ou acabou. Então você tem que correr pra... Então como é que você vai acudir um prolapso de cordão em casa? Né? Como é que faz? Então assim, são coisas que são raras. Sim. Né? Mas se você desconsidera isso, né? Você tá deixando de dar assistência adequada. Entendeu? E aí, assim, muitas coisas, né? A paciente forçando, querendo saber seus índices de parto normal de nada. Ah, minha doula mandou você pedir esse exame. Eu falei, ela... Sua doula... Entendeu? É muito complicado. E a gente não quer ser antipático, eu só quero trabalhar. Eu só quero sair da minha casa, dar um beijo no meu filho, trabalhar e voltar pra casa. Eu não quero brigar com as pessoas. E era isso que eu tava fazendo como obstetra, eu tinha que brigar com todo mundo. Que existe uma grande diferença de fazer o que é certo e provar que tá certo, né? E o tempo inteiro. E outra coisa, elas as mais radicais, tá? Todo o meu respeito às doulas profissionais, destacando aqui a Marilda, porque eu sou fã mesmo. Pago pau pra ela mesmo, não tô nem aí. A Marilda é maravilhosa. Quem faz a diferença. Não faz a diferença, doula de verdade. Mas a grande maioria hoje quer qualquer tipo de conduta, quer o parto a qualquer custo, quer que você enfrente as evidências científicas e tudo. E se der problema, ela vai pra casa e deixa de ser doula. Tudo bem, que pena, perdi um curso de 3 meses. Ela não vai perder um CRM, ela não vai perder um Corém, né? Então aquilo foi me irritando e eu já tinha uma especialização, eu comecei a investir mais nisso aí foi quando eu decidi que a obstetrícia particular, pelo menos, não era mais pra mim. Agora, mas no serviço público tem também, né, esse serviço de doula? Não, no serviço público a doula é voluntária, né? Agora a lei permite que você leve a doula com você no SUS. Isso tá uma discussão muito grande, porque o SUS ele é 100% gratuito. Então você levar um profissional que você está pagando entra numa contradição. Entendi. Mas, em princípio, as doulas, desde que elas sejam registradas, elas são liberadas para assistirem os partos e depois a família se acerta lá com elas. Acho que a minha doula foi minha mãe. Não, meu marido que é minha doula, minha mãe. Não. A doula ela precisa ser doula, ela precisa ser especialista. Né? Entendi. Sua mãe foi só acompanhante, seu braço direito deve ter sido muito bom. Já ia falar assim, que eu achei tipo assim, não. Então tá ótimo. Que conhece as fases, estava lá conhece do você, meu lado, me conhece. Ótimo. E foi voluntário. Que bom, já pensou ela cobrando de você, que esquisito? Já pensou, né? Caramba, é verdade. Não, eu lembro que no parto da minha primeira filha, da minha filha número 1, eu lembro que o pai dela queria assistir o parto. Eu falei assim, mas nem pensar. Não vai rolar, pelo amor de Deus, vai me cortar lá em não sei quantas camadas. Eu disse, não, eu quero estar lá pra ver. Eu falei assim, não vai estar lá pra ver não. E aí eu lembro que eu escolhi um hospital que não deixava entrar o marido pra ver. Eita. Eu não queria não. Tem quantos anos isso? 20. Porque essa lei mudou, não existe mais isso, né? Agora eles podem entrar? Pode. Ainda bem. Eu escolhi um que não deixava entrar. Porque eles justificaram que os maridos passavam mal e que aí eles tinham que acudir. Que o doutor Carlos já falou pro Luiz logo de cara, a prioridade é aquela. Se você desmaiar, a gente só joga você pro canto. Não, eu falei hoje pro Thiago, até mandar um beijo pro Thiago e pra a Dani, que tiveram a Esther agora hoje de manhã. Eu falei, se você passar mal, a gente vai chamar o Azeitona, que é o nosso reanimador de pai. Ele tem 2,5 metros e está super carente. Ele ficou bem quietinho, bem bonitinho e não passou mal, não. Eu tinha uma angústia muito grande se o Luiz Cláudio fosse ver o meu parto, né? E logo depois que eu tive o Luiz, a Sofia mesmo, as enfermeiras me levaram para um canto e de repente, até hoje eu não sei o que elas fizeram, que tipo de manobra elas falaram assim, nossa,
tinha algum resto de mim, alguma coisa lá dentro da placenta, que ela veio com a mão em cima da minha barriga e foi fazendo, botar minhas pernas anestesiadas, botar minha pernas aqui pra dentro e fizeram essa manobra, tirando alguma coisa lá de dentro. Aí, de repente, né? O Luiz Cláudio para na minha frente assim, ó. Aí eu, sai! Aí, porque assim, como psicólogo, eu fiquei imaginando depois ele tendo esses delírios, né? E as meninas lá fazendo essa manobra, assim, tira ele daí! Aí a menina falou assim, ela tá ficando nervosa, melhor você sair. A minha preocupação era ele olhando aquilo. Talvez interferências na intimidade de vocês. Depois não você, como psicóloga, sabe explicar. Não é? Vai que interferia, né? Tipo assim, aquela coisa bonitinha. E eu querendo tirar ele. Sai! Não, fala sério. No parto do meu filho número 2, subiu o anestesista em cima da maca, né? Pra poder empurrar o Luca aqui. Eu vendo aquela bunda na minha cabeça. Tá? Isso chama manobra de Cristaledes. Também hoje já é considerado violência obstétrica. Não pode. Meu Deus. Eu não sabia. Essas coisas violentadas, eu não sabia. Era uma prática normal, né? Você empurrava e tudo. E não era incomum quebrar a costela de mulher por causa dessa manobra, né? Às vezes com muita força e tal. Então, ela é desnecessária. Hoje a gente faz ela na cesárea, porque na cesárea não há o mecanismo do parto, a gente empurra ali, a gente avisa, mas a mulher tá anestesiada e tá tudo bem. Né? No parto, não, jamais. Gente, Cristaleira é violência obstétrica mesmo. Não, eu tô aqui pensando, né? Essa que você falou do cordão saindo antes do bebê, né? Você tem 5 minutos pra tirar ele na cesárea. Mas é com anestesia ainda. Com certeza. Vira a mulher e tá em anestesia, porque é aquela peridural, bicho. Não. Às vezes... Meu Deus do céu. Às vezes, quando o caso é muito urgente, grave, como é isso aí, o descolamento prematuro de placenta, o prolapso de cordão, às vezes é necessário fazer uma anestesia geral. Né? Aí pega ali a veia, desliga, mas sempre com anestesia, né, gente? Pelo amor de Deus. É um procedimento enorme, grau 5, né? Os procedimentos cirúrgicos vão de grau 0 a 7. É um procedimento de grau 5. Então, são quantas faixas de... 7 camadas. 7 camadas. 7 camadas, tá? Gente. Não tem como. A gente teve recentemente um caso nos Estados Unidos, né, que a mulher, o obstetra chegou, a criança estava em sofrimento fetal, devia ser alguma coisa bem desse tipo, e o anestesista trabalhava de sobreaviso. E ela chamou o sobreaviso e o sobreaviso não chegou e ela mandou amarrar a mulher e fez a cesárea dela sem anestesia, tá? Nos Estados Unidos. A médica tá na cadeia, né? Porque existe um princípio ético, né, que vem do latim primo non nocere. Nesses casos, é melhor você não ter conduta nenhuma e ter um mau desfecho do que você ter uma conduta ativa tão cruel. Caraca, né? Então, mandou amarrar a mulher e vou tirar esse neném daqui. Esse bobear deu um pedaço de madeira ainda pra morder. Bem medieval. Foi bem bizarro, assim. Bem bizarro. Cara, eu imagino a gritaria, a dor. Eu, como médica, eu passei mal quando eu li. Entendeu? Graças a Deus a gente não tem relatos recentes disso. Com certeza num passado não muito distante deve ter acontecido. Mas recentemente a gente não tem relato disso aqui no Brasil. Mas não tem nada que justifique. Não tem. Caramba, tá? Não tem. Se você não tem o anestesista, você infelizmente vai deixar essa criança correr risco, mas não vai fazer isso com a mãe. Até porque, se você for ninguém quer escolher. Mas se você for ter que dar preferência a uma vida, você vai dar uma vida que já tem uma história. Né? Claro que é sempre o binômio que é mais importante, mas se você tiver que escolher entre uma e outra, sempre você vai escolher a mãe. Né? Então isso aí não tem explicação, não tem justificativa. O médico foi preso no mesmo dia, né? E tomou uma decisão totalmente equivocada. Essas coisas que a gente vê muito em filme, mas de chegar lá pro pai e falar assim, olha, sua esposa, seu neném estão em sofrimento, só dá pra salvar um. E o marido escolhe e isso ainda acontece? Não, isso não existe, tá? Só filme mesmo. Só filme. Se você tem um quadro, geralmente pré-eclâmpsia, síndrome HELP, que você tem que tirar a criança pra mãe não morrer, você tira. Entendeu? Você tira. Se a criança está em sofrimento e precisa sair do ventre para poder sobreviver aqui fora, você tira para salvar a criança. Se isso vai arriscar a vida da mãe, aí sim você tem que pesar. Mas essa decisão nunca é do acompanhante, tá? Essa decisão é médica. E a prioridade sempre é da vida que já tem história. Ou seja, quem tá aqui fora, né? Se você puder salvar o binômio, perfeito.
Se você não puder, salva a mãe. O binômio é o neném? Binômio é a mãe e neném. Ah, tá. Entendi. É o Se não, binômio. binômio é o binômio mãe e feto. Ah, Se não... já teve alguma situação bem bizarra, assim, em sala de cirurgia, que você falou assim, gente, se eu contar isso aqui, ninguém vai acreditar. Nossa, várias. Nossa senhora, todo jeito. Me conta aí uma situação que você falou assim, gente, não é possível, um negócio desse não tá acontecendo aqui. Nossa senhora. Nossa. Briga de família no meio do parto. Sim, Sabe, sim, assim? sim. A mãe virando e falando assim, não quero mais não quero mais pra parar. Ah, não, várias vezes. Isso aí acontece demais, né? Isso aí é normal. Assim, já teve, assim, da gente ter a mãe loura, o pai louro e o menino negro. E o pai na sala do parto? Sim. E aí o pai olhar e falar, eu vou ali. Isso mesmo. Gente, mas Situação. Que bosta. Situação. Você tá aqui, papai. Me contaram uma história, uma amiga minha que ela é obstetra, e ela me contou uma história que quero ver se você confirma essa história. Que é muito comum, principalmente em hospitais públicos, o serviço de enfermagem querer fazer parto. E às vezes nem comunica o médico. E aí acontece das enfermeiras fazerem o parto. Isso é totalmente regulamentado. Não, mas aí o que acontecia? Às vezes só chamava o médico quando já estava dando coisa errada, entendeu? Mas e aí ela falou, por que você não me chamou antes? Não sei o quê. Mas isso é totalmente regulamentado. A enfermeira, ela é apta para assistir parto de baixo risco, né? E o obstetra, ele pode ser chamado só se o parto complicar, né? Isso é um sistema moderno que já está totalmente instalado. E hoje a gente tem já, eu acredito que há uns 7, 8 anos, nós já temos residência em enfermagem obstétrica aqui em Brasília, né? A enfermeira Jerusa, que é a pessoa mais sensacional que eu já conheci na minha vida, ela criou a enfermagem obstétrica aqui em Brasília, criou a residência em enfermagem obstetrícia e formou vários enfermeiros obstétricos que hoje estão atuando na Secretaria de Saúde. E elas fazem mesmo. Assiste, né? E se tiver alguma complicação, a gente está lá para isso. Tem vezes que a gente fica um pouco bravo, porque se a gente estivesse lá não tinha complicado tanto. Tem. Mas faz parte. Mas ela se segura intencionalmente, do jeito que ela me contou, é como se fosse uma vaidade. É legal fazer. Não, o que é assim. acontece? Essa coisa a gente mudou muito, né? Nos últimos 20 anos a gente mudou muito a sistemática da saúde aqui. A gente teve um governo, não vou entrar aqui em preferências nem nada, né? não, a gente está aqui para isso, mas a gente teve um governo que teve aqui por 16 anos que denegriu a classe médica e, né, supervalorizou a classe da enfermagem. Não porque gostava menos de médico e gostava mais de enfermeiro, por uma questão de custo, de reduzir custo. Então, foi um incentivo muito grande a que a enfermagem tomasse lugares que eram exclusivos de médicos, né? Então, hoje, posto de saúde, você não faz mais, por exemplo, pré-natal de baixo risco com médico. Não tem. No SUS, você só faz com enfermeiro, né? E as enfermeiras obstetras hoje são realidade nos plantões. Elas assistem os partos de baixo risco e elas têm condição de definir se aquele parto é de alto risco tem que ser assistido por um obstetra, né? Caso haja divergência, existe uma hierarquia dentro do hospital. A última palavra é do médico. Se o médico falar assim, não, esse parto aqui, quem vai assistir sou eu, tudo bem. Isso nunca... Eu trabalho há 4 anos no Hospital de Planaltina e a gente nunca teve nem próximo de discussão com relação a isso. Até porque tem demanda para todo mundo. Tem mulher parindo para todo mundo, né? Então, não tem problema nenhum, né? O pessoal mais antigo se chocou muito com a presença da enfermagem, com a presença da enfermagem fazendo condutas ativas, né? E resistiu muito para isso, mas é uma realidade, entendeu? E eu conheço enfermeiras obstétricas que são excelentes e que conduzem partos incrivelmente bem. Então tá tudo bem, tem pra todo mundo, tá tudo certo. O SUS funciona muito bem. Viva o SUS, né? Viva o SUS. Eu sou suspeita, né? Eu tô lá dentro, então. A Kelly também é mó fanzona. Agora eu quero falar desse rolê. Você tem empatia pra alguém que esquece? Porque eu tava falando sobre aí, meu Deus. Essas coisas bizarras que a gente vê da ginecologista, né? Nossa, que eu tava vendo a história de uma modelo que ela esqueceu durante 3 meses um OB, entendeu? Você esqueceu. 3 meses? 3 meses, assim, porque já não é bom usar da balada. É isso.
Porque tem que deixar as coisas sair, né? Jesus toma conta, né? Porque, assim, existe uma síndrome que ela é real, né? E ela é fatal, chama síndrome do choque tóxico. Depois o pessoal aí procura no Google, de extrema importância. Onde as bactérias que se proliferam na vagina usam o OB como substrato, porque é uma fibra vegetal, né? Encharcada. Quentinho, lugar quentinho. Então, é uma maravilhosa colônia de bactérias, né? Com um super tubo de alimento. Então, você deixa aquilo ali mais de 6 horas ou mais de 8 horas. Se você tiver qualquer processo infeccioso, uma vaginose que seja, você pode morrer de choque séptico. Então, é por isso que nós, ginecologistas, condenamos mesmo o OB. Por causa disso aí. Entendeu? Eu fui no banheiro e eu tomei umas cervejas, eu achei que eu tinha tirado, e depois eu transei com meu namorado, e aí eu achei que não tava aqui, mas tava. A vagina, ela é um espaço virtual. A vagina não é um tubo que fala alô, 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 não. A vagina é um espaço virtual que fica ali fechadinho. Eu juro que fica. Até as mais animadas ficam todas fechadinhas. Tá? As mais animadas. Então, se você coloca alguma coisa lá dentro, vai entrar e o resto vai ficar ali fechado. Se acomoda então, perfeitamente. Como que não sentiu um OB? Pode acontecer. Gente, passa uma criança lá dentro, você acha que o negócio é Você vai ficar, né? A cordinha enrolou pra dentro, acabou. Entendeu? O fundo de saco, que é a vagina que fica o útero, né? Esse fundo de saco aqui, ele é muito elástico. Dá então, pra guardar muita coisa ali, né? Uma mulher que cai na cadeia, não né? é? Cabe muita coisa ali dentro. Meu Deus do céu. Cabe muita coisa ali dentro. E é impressionante mesmo, eu já tive experiência de ver como faz caber umas coisinhas lá. Cabe bastante coisa. É um tecido elástico. Né, amiga? Porque Jesus amado. É. E acontece, já chegou isso no seu consultório, Marina? No consultório não, na emergência, né? Chegou uma moça e falou assim, eu tô com um cheiro muito ruim. Eu quero ver, tem alguma coisa, eu tô com um cheiro muito ruim. Aí eu falei, não, tudo bem. A hora que eu passei o nosso aparelho, né, que chama espéculo, eu falei... eu vou ali. Uma máscara. Aí eu peguei um Vick, passei na minha máscara, porque senão eu ia desmaiar ali. E era um OB, que ela falou, mas eu comecei a saber no carnaval. Era tipo 15 dias depois do carnaval. Né? Ele tava cinza, completamente podre. Cinza. E aí, assim, eu tirei, né? Eu passei mal pra burro, porque ao contrário do que as pessoas pensam, a gente morre de nojo, sim. Nojo é uma emoção. Então... divertidamente tudo lá. Não é legal e não é emocionante. No máximo a gente contar umas histórias. Porque quando eu digo que é emoção, no sentido que é visceral, uma reação visceral a um estímulo. Então o nojo, ele tem uma função, né? De colocar você, repulsa, reconhecer o que é agressivo. Que ele é um perigo, exatamente. Então você não escolhe, da mesma maneira que, sei lá, te dou um tapa, você não vai escolher ficar alegre, você vai ficar com raiva. Exatamente. Né? Então a emoção é uma reação. É verdade. A não ser que você gosta de um tapinha. Sem pedir, eu não conheço ninguém. De surpresa, assim, né? De supetana. Nem ser um beijo antes. Sem vinho. Não dá. Não dá. Começa pelos cabelos, né? Não, esse rolê, caraca, eu fico imaginando, nossa, Marina, deve ser muito difícil. A pessoa estuda 9 anos pra passar por um negócio desse, cara. Foi exatamente o que eu falei. Poxa, 9 não, né? Porque depois da residência você faz você queria tirar um bebê lá de dentro, não? Você faz muita coisa. Então, pelo menos aí uns 12 anos de estudo pra pegar um negócio podre daquele. A gente fala, Jesus. Eu trabalhei muito tempo num projeto que era bem legal no GAPA. O GAPA era Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS. E aí a gente trabalhava com os profissionais da noite. Então, assim, o que era? A gente tinha não era... Como é que era? Era um projeto que tinha a ver com... Acho que era o Hospital Dia, se eu não me engano. Porque eles não iam lá fazer ficha pra fazer exames, nada. Então, era mais ou menos isso que a gente fazia. A gente ia à noite, de madrugada, conversar com eles, falar sobre proteção, sobre doenças sexualmente transmissíveis e também aproveitar e fazer uma fichinha pra ela marcar uma consulta com o ginecologista, marcar uma consulta pra fazer alguns tipos de exames. E é interessante que, como às vezes a gente acha que as pessoas sabem, e às vezes são perguntas muito básicas assim, né? Do tipo, como usar uma camisinha, sabe? A camisinha feminina, as mulheres usavam como pulseira, porque ela tem uma borracha assim, sabe? E é interessante porque como faz falta realmente a educação sexual. Faz muita falta.
né? Não só para prevenção de doenças, quanto para prevenção de abuso. Sim! Né? Eu trabalho com todas as classes. Eu tenho consultório onde eu atendo paciente de classe A, tenho paciente de classe B e eu tenho classe C, miséria absoluta. Então, de A a D, eu pego toda semana estupro marital, por exemplo. Que isso? Né? Então, assim, as mulheres acham que pelo cara ser marido delas, ele tem direito de transar com ela mesmo que ela não queira. Quando eu falo que não, que isso é crime, é um pulo desse tamanho que elas vão. Não, doutora, mas ué, como assim? Se ele é meu marido, é minha obrigação. Obrigação por quê? Você paga por hora? Quanto é que tá a sua hora? Né? Porque se prostituta não é obrigada, delas, tira. Né? Mas é uma cultura que é totalmente disseminada. É obrigação. De A a D? De A a D. Meu Deus, gente. Meu Deus. De A a D. Eu tenho muita paciente que faz bariátrica e emagrece e fica bonita e não aguenta o marido, porque o marido quer, machuca toda. E ela não sabe como falar, não, porque ela nunca soube, porque ela era feia, porque era um milagre alguém transar com ela. Tem a ver com a própria autoestima, né? Porque a autoestima faz você colocar. Porque eu sempre brinco que existe a autoestima e o outro estima. O outro estima. E às vezes a gente presta muito mais atenção nesse outro estima, e aí a gente se vê pelo outro. E aí a gente nem sabe o que a gente quer mesmo. É verdade. E nem sabe que aquilo te faz mal. Não tem noção. Gente, que parada bizarra. É muito bizarro, é muito bizarro. Eu tinha uma paciente, aconteceu isso, assim. Ela veio com uma queixa. Essa paciente é a mais inusitada e a mais simples que eu tive até hoje. Ela tinha uma queixa que ela não conseguia chegar ao orgasmo. E ela dizia que não gostava de transar com o marido dela, né? E eu nem com sexo oral. Ela, sexo oral? Então, não sei o que lá. Aí eu tive aí eu tive a primeira sessão com ela, a gente conversou várias coisas. Na segunda sessão, na terceira sessão, eu falei pra ela assim: vem cá, como é o sexo oral com o seu marido? Não, ele tá lá, não sei o que, né? De repente ele morde. Eu, o quê? Ele usa os dentes, doutora, assim, porque não é assim mesmo, assim, eu não! Ela viu os filmes pornô, aquela coisa muito afoita, ela achava que os dentes poderiam ser usados para estimulação. A pornografia é um desserviço, né? Sim. É um desserviço. Não que ela tenha que ser proibida, nada disso. Não tem que ser combatida. Mas ela não pode ser usada como Mas ela é um desserviço, porque ela é o que muita gente tem como referência. Sim. Né? Não é incomum. Ontem, eu atendi 2 pacientes que tinham a vulva completamente normal e queriam fazer linfoplastia. Porque viram aquelas bonecas, né? Porque não são mulheres, são bonecas. Elas tiram totalmente os pequenos lábios, que é aquela coisa lisa, parece um portal. E elas acham que aquilo ali é que é o normal. Que é lindo, e aí quer cortar todo o pequeno lábio pra ficar... Então... Esteticamente, amor. Não, e não é bonito. Eu mandei ela dar um cascudo no marido dela. Eu falei, dá um cascudo assim. Não é bonito, cara, não é bonito. E aí elas tomam não só como referência, como com referência de beleza. Beleza. Porque a gente não vê a Marina Rui Barbosa, aquela magrela lá que era do Neymar, qual é o nome dela? Bruna Marquezine. Bruna Marquezine. Tudo nossos exemplos de beleza, né? De onde que saiu, essa sua... Foi vocação, você achou? Não. Quando você era criança, você gostava de ficar cortando suas bonecas? Não? Como é que surgiu isso aí, então? Meu pai era médico. Meu pai é médico, né? Ele tá vivo ainda. E eu acompanhava, e eu achava sensacional ele chegar nos lugares e as pessoas, nossa, eu tô bem melhor, poxa, que legal, não sei o que. Obrigado, seu pai é ótimo. Seu pai é maravilhoso. Ele chegou em casa com presente, era galinha, era não sei o que, as coisas mais inusitadas que meu pai ganhava. E eu achava muito sensacional isso. E meu pai trabalhava pra burro e era felizão, né? Eu falei, gente, eu tenho que fazer esse negócio aí também. E aí, a vida toda eu estudei, sempre pensei em ser médica e tudo, e aí... Mas de onde saiu a obstetrícia? Esse foi um rolê louco. Esse foi um rolê louco, porque a influência do meu pai na questão profissional é muito grande, né? Ele sempre foi um conselheiro, a gente sempre foi muito ligado. E aí eu, né, por influência dele e tudo, já estava indo pra ortopedia, porque ele é ortopedista e tudo. E aí eu fiz uma prova, não passei. Aí eu fiz outra prova, não passei. E assim, não é que eu seja melhor que ninguém, nem pior, mas eu estudava muito e não tinha muita lógica, entendeu? Pelo tanto que eu estudava, eu não passar. Não era uma prova tão difícil assim.
E aí na terceira prova eu não passei de novo. Aí eu saí muito revoltada da prova e tal. Eu falei, Deus, olha, é o seguinte, ou você me dá um sinal, ou eu vou fazer outra faculdade, porque tem uma coisa errada aqui. Tem uma coisa errada, eu tô estudando, tô fazendo tudo direitinho e eu devo estar no caminho errado. Então você faz favor, me dá uma luz. Por favor. Porque eu preciso escolher isso aqui. E eu dormi, eu tinha formado em medicina, né? Então eu nunca tinha feito uma cirurgia na vida. O interno não faz cirurgia. A gente no máximo assiste, vê. E eu dormi e sonhei comigo fazer uma cesariana perfeita, de ponta a ponta, abrindo, tirando o bebê e tudo. Coisa que eu nunca tinha feito na vida. E aí eu acordei e falei, tá. Isso. Porra, você gineco, que bosta. Que bosta, porque eu achava uma especialidade. Eu achava uma especialidade. Eu ia no SUS, porque o estudante de medicina, ele não frequenta a medicina particular, só que frequenta o SUS. Ele se forma 100% no SUS. Né? E eu ia pro centro estético e pra enfermaria de puerpério, e era um cheiro de sangue muito forte. Eu falava, o tempo inteiro. Eu não vou trabalhar naquela especialidade fedida. Eu quero. Aí quando eu tive esse sonho, aí eu falei, meu Deus, não. Eu vou ser gineco, que parada louca. Aí eu liguei, e eu acordei com essa certeza já, eu acordei, não, é isso e vai. Aí liguei pra amiga minha, que já tava terminando gineco, que tinha formado comigo, eu falei, Érica, eu vou ser gineco. Ela falou, o quê? O que, você? Você cabuloso, internet de gineco, tudo pra ir pra ortopedia, o que você vai fazer aqui na gineco? Eu falei, eu vou pra gineco, eu vou ser gineco, eu não sei o que tá rolando não, mas eu tive um sonho e não tem erro. E ano que vem eu tô indo a Garran, eu vou ser gineco, eu vou fazer residência no Garran. Ela falou, Marina, tu é muito doida. Aí eu já fiz a prova assim, não, eu fui pra prova. E passou na primeira? Não, aí fiz a prova, já fui comprar um sonar. É aquele de escutar o bebê. Antes de ver o resultado? Antes de passar na prova de tudo. Eu fui, sabe quando a Chiquinha compra o bilhete de Acapulco? Tava eu. Já tava comprando mala e tal, tudo certo. Obstetrícia e ginecologia, fui. E aí saiu a lista, eu não passei. Aí a minha amiga me ligou, falou, ô Mandina, você não passou, não sei o que. Eu falei, ué, acabou o concurso já? Não vai ter segunda chamada, nem terceira? Eu já falei pra você que eu vou entrar. Relaxa. Ela falou, cara, eu queria ter essa fé. Eu falei, não é fé. Não é fé, eu sei que eu vou passar. E aí tem a segunda chamada. Fé é acreditar sem nenhuma evidência. É isso. Mas no caso não tem. Cara, meu sonho ela teve evidências, ela mesma. Claro, foi muito claro. Não tinha dúvida. Não tinha dúvida. E eu entrei, e foi assim, esse sonho me dotou de uma certeza que nunca mais saiu. E aí eu fui. Aí quando eu fui, nem o cheiro nem era tão ruim assim. Você se acostuma com tudo? Também com tudo. Menos acordar cedo. É a única coisa adaptável. Eu acordo 5 da manhã. Até porque é até um mecanismo de defesa. Você tira o cheiro do ambiente para você continuar percebendo o cheiro. A gente adquire tolerância. Né? O olfato, ele se reduz com muito pouco. Tanto que se a gente tá numa loja de perfume, for cheirando, o nosso cheiro mesmo. O nosso cheiro a gente não percebe. Não percebe. Por isso que eu conto com as pessoas pra dizer se tá tudo certo ainda. Por favor. Obrigada. Você fala mesmo, amiga. Eu te amo. Eu teve uma vez que ela tava com frio e emprestei uma jaqueta pra ela. Aí eu falei assim, mas você não vai usar ela nada? Tá terrível aqui embaixo dessa jaqueta aqui. Aí eu falei assim, amiga, tá? Ela assim, não, tá pelo amor de Deus, vou ficar com frio mesmo. Foi desse jeito. Foi tanto, eu cheguei a usar assim. Sincericídio cometendo. Amiga, é isso aí, entendeu? Dê tudo, dê a bunda, mas não dê liberdade. Liberdade é um caminho sem volta. Com dê dinheiro, essa versão moderna. Pode dar também, só não pode dar liberdade. Liberdade é um caminho sem volta. Sem volta. Intimidade é uma coisa louca. A merda é uma intimidade, né? É isso. Mas e seu primeiro parto? Cara, foi na residência, né? Foi no primeiro dia que eu cheguei. Eu chegou, vai nascer. Eu falei, quem? Tu. Vai nascer, doutora, vai nascer. Mas eu acabei de chegar, mas você não é médica? Eu falei, deve ser, vambora. E aí eu procurei, porque o residente ele não trabalha sem staff, mas os staffs estavam numa cirurgia, e aí eu fui, e aí uma cabeça do menino foi aparecendo, e eu falei, misericórdia, e aí cortei, na época cortava, né? Cortei, fiz anestesia, cortei, tirei o menino, depois costurei, porque a gente como interna, a gente vivencia as situações, a gente só não é médico oficialmente, né? Mas eu tinha obrigação de saber o que ia acontecer ali, eu querendo ou não. E aí no instinto vai, deu tudo certo, eu chorei. Eu já ia perguntar se você tinha chorado, mas chorou de emoção, nervoso, ansiedade, tudo junto. Não,
deve ser lindo isso, cara, gente. É uma vida. Olha, eu digo sempre que assim, Deus tinha que fazer alguma coisa tão maravilhosa para contrapor com a morte, que é uma coisa tão horrível. Então ele fez o nascimento, né? Então ver uma pessoa que nunca existiu chegar e alegrar aquele ambiente, porque é uma pessoa nova, cara, que chegou, que não existia, entendeu? E de repente ela tá ali. Do mesmo jeito que é muito ruim uma pessoa Respirando a primeira vez, que você ama, a partir daquele momento não existir mais, independente das crenças, materialmente ela não existe mais. Tinha uma pessoa que não existia e materialmente ela tá ali, então é muito lindo, né? E até hoje mesmo eu morri de chorar. Quando a Esther chegou, nossa, gente. E lá vão quantos agora? Será? Ai, mulher, eu parei de contar em 3.500. 3.500 partos? Você parou de contar? Parei, isso muitos anos. Caraca, Marina! É muita gente, amor. Nasce muita gente. Eu devo ter feito aí perto de 10 mil partos já. Caraca! É muita gente, é muita gente. É muita gente que nasce o tempo todo. Aí já chegou um momento assim que você fazia, ainda faz, né, pré-natal, Não. né? Ou não? Não. Não fazia Parei. ou nunca fez? Parei. Parou também. Ali também. Mas fiz muitos anos. Mas você já chegou então a atender alguém, Marina, tinha sido vítima de estupro, alguma coisa assim? Tava grávida? Você teve que fazer o pré-natal dessa pessoa? Sim. Foi difícil pra você? Foi difícil pra ela? Como foi? Nunca é mais difícil do que pra mulher, né? Por mais que aquilo ali seja sofrido pra mim, não tem nem como comparar, como quantificar o sofrimento de uma mulher que foi estuprada. Eu nunca fiz parto eletivo, né, parto com pré-natal de mulher estuprada, porque a gente tem uma lei que ampara muito bem a mulher vítima de estupro para que ela interrompa a gestação a qualquer momento, né? Mesmo com todas as polêmicas, mesmo com toda a coisa de gente ir contra ir para frente do hospital, a lei ampara. Mesmo estando depois de 12 semanas, a lei ampara. Porque, inclusive, tem uma polêmica muito séria que é obrigar o médico a denunciar quando ele tem, né? E eu acho isso um absurdo. A denunciar que a paciente foi vítima de violência. Estão querendo mostrar uma lei que obriguem vocês a denunciar. O médico ele tem a obrigação de notificar. Né? Só que o problema é o seguinte, muitas vezes essa menina tem que ter a prioridade antes de decidir isso. Não é o médico que tem que decidir, entendeu? Pra mim é essa visão. A notificação ela é compulsória, a denúncia não. Né? A denúncia da paciente jamais, né? É preceito básico do Código de Ética que o médico não pode ser algoz da paciente. A paciente chegou lá, o aborto hoje no Brasil é crime. Independente da opinião de qualquer um de nós, o aborto no Brasil é crime. Não é legalizado. Se uma mulher chega e eu examino e ela tem 2 comprimidos ali, 4 comprimidos de misoprostol, né? Eu não posso, por mais que eu concorde ou discorde, eu não posso denunciá-la de forma alguma. Se a mulher chega depois sangrando e eu sei que ela teve um bebê e abandonou esse bebê em algum lugar, a gente vai acionar o serviço social, vai procurar esse bebê, mas o médico que atendeu essa paciente não pode denunciar. Tá? O médico ele jamais pode ser algoz. Se você é o médico da paciente, você não pode ser o algoz dela. Jamais. Ou você só pode ter uma função. E a de ser o médico é sempre a prioridade. Então você nunca vai denunciar uma paciente. Essa questão da notificação do estupro, ela envolve muito mais o serviço médico do que o médico em si, né? Justamente por conta dessas questões. Para você não expor aquele profissional que está ali só trabalhando e ter que envolver numa questão tão complexa como essa. Então fica mais a cargo da instituição, né, que tem todo o trâmite para ouvir principalmente a paciente e saber a vontade dela e respeitar a vontade dela. Então isso aí é bem tranquilo, a gente não se enrola com isso não, graças a Deus. Eu tô perguntando do pré-natal porque eu fico imaginando cada consulta, um choro, um desespero, a dúvida, um tiro no desespero. tiro. Não, eu, Marina, nunca fiz um pré-natal de paciente que levou estupro até o final. Eu já tive pacientes que levaram crianças com síndromes raras, que sabiam que eram incompatíveis com a vida, e levaram até o final. Né? Eu tive algumas. E mesmo assim, o HMIB tem um serviço, dependendo da condição, que eles conseguem encaixar no protocolo e fazer o aborto terapêutico, mas algumas famílias optam por levar a gravidez até o final. Isso é uma opção, isso é um direito, né? E a gente assiste da melhor forma. Terapêutico? Aborto terapêutico. Se aquela gravidez põe em risco a vida da mãe, a gente precisa interrompê-la.
Né? Então é um aborto terapêutico, é um tratamento para evitar que a mãe morra. Né? Entendi. E tem casos que você encaixa no protocolo de anencefalia, que também é uma indicação de aborto. Mas eu tive paciente com anencefalia, não, eu quero ter o meu bebê. Sim, é muito comum também. E tudo bem. Eu tive uma paciente muito querida que o bebê dela tinha síndrome de Patal, também compatível com a vida, e ela decidiu levar até o final, ou ela entrou em trabalho de parto e o bebê morreu durante o parto, né? Nasceu, aquela coisa, a gente tem todo um protocolo para transformar aquilo numa hora menos dolorida, a gente limpa o bebê, enrola, bota no colo da mãe, coloca o pezinho, faz uma impressão com carimbo, faz uma cartinha e tal. E essa família comprou na NASA um endereço, um mapeamento, um endereço de uma estrela. Que eles vendem, eles mapeiam todo o céu, né? Com todos os corpos celestes, obrigada pelo nome. e colocou o nome dele, da criança. Então existe, em algum lugar do espaço, eles têm as coordenadas direitinho, uma estrelinha chamada Miguel. Super lindo. Então, pra mim, foi a homenagem mais bonita que eu já vi. Que lindo. Eu fiquei muito emocionada. Essas coisas emocionam a gente bastante. Ai, nossa, deve ser tão difícil você, como um profissional, tá ali vivendo. Porque, assim, difícil pro pai, pra mãe, com certeza. Mas eu fico imaginando pra você também, como profissional, que ali você já não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Posso dar dignidade pra ela. Posso evitar que as pessoas fiquem questionando, perguntando. Né? Posso evitar que as pessoas ditem condutas. Você vai ter um filho que vai morrer? Acho isso um absurdo. Não, você não tem que achar nada. Ela está exercendo o direito dela. E a gente, só de você conseguir dar dignidade para essas pessoas, você já está um dever cumprido. Você esteve aqui com a gente, né? Em mais um podcast maravilhoso, a Patricinha e a Roqueira. Não esquece de se inscrever, de dar um like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E ativa o sininho. Ativa o sininho, se inscreve, toca no balão branco, essas coisas todas, né? Papinho de blogueira, sim, porque nós somos blogueiras. Não, ela é profissional mesmo, ela é profissional. Mas você, obrigada. E a gente se vê de novo, tchau.